Fala galerinha, sou Felipe Bruno e vamos de classificados para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado, dia 27 de junho de 2026. Essas equipes já garantem pelo menos a permanência na Série D. Mas esse era o primeiro objetivo. O segundo, claro, é o objetivo de conquistar o acesso para a Série C do Brasileirão e, portanto, a jornada continua. Para São Luís, que elimina Blumenau após 2 empates, leva melhor nas penalidades máximas. Quem também passa nos pênaltis e carimba uma vaga para a terceira fase da Série D é o São José do Rio Grande do Sul, que depois de 2 empates contra Santa Catarina nos pênaltis leva melhor. O Betim reverte a vantagem que o Vitória do Espírito Santo tinha, garante a vitória por 2-0, havia perdido o jogo de ida por 1-0 fora de casa, portanto Betim classificado. Quem também se classificou nos pênaltis foi Imperatriz após 2 empates contra Maracanã. Sampaio Corrêa até venceu o Trem fora de casa por 2-1, mas não foi o suficiente porque no jogo de ida havia perdido em casa por 2-0. Portanto, Sampaio Corrêa do Maranhão eliminado, Trem classificado. Quem também se classificou foi o Iguatu, que havia vencido o jogo de ida contra o Tunaluso. Apesar do empate em casa, foi o suficiente para o Iguatu garantir a classificação. Empate no jogo de ida, vitória no jogo da volta. É motivo de sobra para a Portuguesa de São Paulo comemorar a classificação para a terceira fase da Série D do Brasileirão. Portuguesa vence o Sampaio Corrêa do Rio por 1-0. Piauí até vence o Maguari por 1-0, mas não é o suficiente, porque no jogo de ida havia perdido por 2-0. Portanto, quem fica com a vaga é o Maguari. Água Santa e Velo Clube travaram disputa de um duelo paulista na Série D. Um ia para casa e o outro segue o sonho de subir para a Série C. E quem fica com esse sonho mais perto é o Velo Clube, que depois de 2 empates com Água Santa, nos pênaltis leva a melhor. Uberlândia empata com Rio Branco no jogo da volta, mas no jogo da ida havia vencido, portanto Uberlândia classificado. Asa de Arapiraca empatou no jogo de ida, mas no jogo de volta fora de casa vence o Sergipe por 1-0 e também carimba uma vaga para terceira fase da Série D. Águia de Marabá vence o Parnaíba por 2-0 e depois de um empate no jogo de ida, garante a classificação. O Capital goleia a Aparecidense por 4-0. Jogo de ida empate 1-1, portanto Capital também classificado. O CSA de Alagoas, depois de um empate no jogo de ida fora de casa contra o Lagarto, vence em casa por 2-0 e também carimba uma vaga para a terceira fase da Série D. Quem também garantiu uma vaga para a terceira fase da Série D é o América de Natal, que venceu as 2 partidas contra o Fluminense do Piauí. Quem também se classificou foi o Craque, que elimina o Tombense ao vencer o jogo de ida em casa por 1-0. No jogo de volta ficou no empate 0-0 e com isso o Craque garantiu a classificação. Quem também se classifica é o 15 de Piracicaba, que depois de um empate no jogo de ida fora de casa, garante a vitória em casa por 2-0 e a classificação e elimina o América do Rio. Goiatuba também se classifica para a terceira fase da Série D após eliminar o Brasiliense, com empate no jogo de ida e vitória no jogo da volta. Gama vence os 2 jogos contra o Misto e também garante uma classificação para a terceira fase da Série D.